Bem, pessoal, vamos dar sequência ao estudo dos contratos empresariais. Depois de falarmos sobre os contratos de colaboração empresarial, vamos falar agora dos contratos bancários, né? Os contratos bancários são muito importantes para o meio empresarial. A atividade bancária é muito importante para o meio empresarial. Não há como uma atividade econômica, né? Não há como haver desenvolvimento econômico seguro, forte, sadio, sem um sistema financeiro forte para dar suporte ao desenvolvimento das atividades empresariais, né? Para dar crédito, para dar segurança, estabilidade ao meio empresarial. Então, a atividade bancária é uma atividade muito importante. Portanto, os contratos bancários, obviamente, vão desempenhar um papel de destaque no meio empresarial, entre os contratos empresariais. Tem um quadro aqui, ó, que divide mais ou menos os contratos bancários, né? Contratos bancários típicos e atípicos. Os contratos bancários típicos são aqueles que se relacionam ao crédito, são aqueles que dizem respeito ao exercício de atividade financeira mesmo, né? No Brasil, gente, a atividade financeira, as instituições financeiras estão reguladas numa lei específica. Aliás, o sistema financeiro nacional é uma área tão importante da economia que tem disciplina na Constituição, né? O artigo 192 da Constituição Federal trata lá do sistema financeiro nacional. Esse artigo ele era mais extenso, mais detalhado. Quando a Constituição Federal foi editada, em 1988, esse artigo ele trazia uma série de detalhes de como deveria ser estruturado o sistema financeiro nacional. O artigo 192 dizia: o sistema financeiro nacional, estruturado para atender, para permitir o desenvolvimento econômico, social do país, etc., será regulado por lei complementar que disporá sobre. Aí, o próprio artigo 192 trazia alguns incisos e parágrafos, detalhando como é que deveria ser estruturado o sistema financeiro nacional nessa tal lei complementar que ele previa. Só que essa lei complementar nunca foi editada e nunca seria editada, né? Jamais seria editada. Por quê? Porque dentre os detalhes lá que o artigo 192 da Constituição trazia, estava um parágrafo lá que dizia que a lei disciplinaria a questão dos juros, né, nos contratos bancários, e dizia que os juros não podiam ser superiores a 12% ao ano. É óbvio que essa lei nunca sairia, né? E como nunca saiu. Enquanto ela não saiu, o Supremo Tribunal Federal, graças a Deus, disse que aquela taxa de juros ali, aquele limite de juros, não tinha aplicabilidade imediata. Aquela não era uma norma constitucional de eficácia imediata, era uma norma de eficácia limitada, ou seja, ela dependia da edição de lei posterior, que era justamente aquela lei complementar. Então, enquanto não fosse editada aquela lei complementar, aquela regra que limitava os juros a 12% não seria aplicável. Hoje tem até uma súmula vinculante do STF dizendo isso, né? Dizendo que enquanto vigorou o parágrafo tal do artigo 192, era uma regra de eficácia limitada, que dependia, portanto, da edição de lei complementar posterior. Hoje tem até uma súmula vinculante do STF dizendo claramente isso. Mas hoje nem aquele dispositivo existe mais. Por quê? Porque a emenda constitucional número 40 reformou a parte da Constituição relativa ao sistema financeiro nacional. E o que antes deveria ser disciplinado por uma lei complementar só, agora, segundo a nova redação do artigo 192 da Constituição, será disciplinado por leis complementares e não apenas uma lei só. E mais, todo aquele detalhamento que havia, os incisos e parágrafos do artigo 192 foram revogados. Então, hoje, se você for abrir a sua Constituição agora, pega a Constituição Federal, abra, veja lá o artigo 192, só tem um caput e acabou. Então, o sistema financeiro nacional hoje na Constituição está disciplinado num único dispositivo, o 192 caput, não tem mais aqueles parágrafos, aqueles incisos, detalhando como deveria ser editada a lei complementar. E agora não é necessário mais uma lei complementar, mas leis complementares, quantas sejam.
Enquanto não forem editadas essas leis complementares, a lei que regula o sistema financeiro nacional no Brasil ainda é a Lei 4.595, né? A Lei 4.595 é a lei que disciplina o direito o sistema financeiro nacional no Brasil, né? Enquanto não forem editadas aquelas leis complementares, é essa lei que vale e ela foi recepcionada, portanto, pela Constituição Federal como lei complementar. É uma lei ordinária, mas foi recepcionada como lei complementar, porque hoje a Constituição exige lei complementar para tratar aí do sistema financeiro nacional. Então é a Lei 4.595 de 64. E essa lei, no artigo 17, ela diz o seguinte: consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, né? Toda instituição financeira tem que constituir-se sob a forma de sociedade anônima e tem que ter autorização do Banco Central, né? O que diz o artigo 18. O artigo 18 diz: as instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Banco Central do Brasil ou decreto do Poder Executivo quando for estrangeira, né? E elas têm que se organizar sob a forma de sociedade por ações. Vamos lá. Então, consideram-se instituições financeiras, para os efeitos dessa lei, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Então, coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Isso é atividade bancária. Atividade financeira é isso. Coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Então, o que são contratos típicos? Contratos típicos são contratos que envolvem isso: a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Então, quando um contrato bancário envolve esse tipo de operação, coleta, intermediação, aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, a gente diz que são contratos bancários típicos. Aí você tem os contratos típicos passivos, aquelas operações em que o banco assume a posição de devedor, né? É o caso do contrato de depósito bancário, né, que é a conta corrente, é o caso das aplicações financeiras. E os contratos típicos ativos, quando o banco é credor, é o caso do mútuo bancário, o banco está lhe emprestando dinheiro, né, abertura de crédito, etc. E os contratos bancários atípicos são aqueles que não envolvem a coleta, a intermediação, a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Envolvem outras atividades, né? Tipo, quando o banco aluga cofre, né? Isso é uma atividade atípica dos bancos. Então, o aluguel de cofre para guarda de volumes é o que a gente chama de contrato bancário atípico, certo, gente? Então, para a gente dizer que um contrato bancário é um contrato bancário mesmo, bancário, ou seja, que envolve atividade financeira, não basta que uma das partes seja um banco, para a gente dizer que aquilo é um contrato bancário. Além de uma das partes ser um banco, uma instituição financeira, esse contrato deve se referir a quê? A coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Isso é o que a gente chama de contrato bancário. Não é qualquer contrato que o banco faz, né? Então, contrato bancário são aqueles contratos em que há uma instituição financeira como parte e que envolve a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Isso é que é um contrato bancário. Quando a gente fala em contrato bancário é isso, é um contrato em que uma das partes é um banco e que envolve a coleta, a intermediação, a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Artigo 17 da Lei 4.595, que é hoje a lei que disciplina o sistema financeiro nacional, enquanto não forem editadas as leis complementares previstas no artigo 192 da Constituição Federal de 1988. Hoje não se exige mais uma lei só e nem há um detalhamento do que essa lei vai ter que tratar. São leis complementares e a Constituição não diz nada. A lei é que vai dizer como é que vai estruturar o sistema financeiro nacional. Vamos em frente. Algumas regras importantes sobre contratos bancários. Primeiro, a submissão dos contratos bancários, né, da atividade bancária, ao Código de Defesa do Consumidor. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi editado, ele tem lá um artigo, logo no começo, que diz que considera-se serviços, né, atividade bancária, se enquadra no conceito de
serviços lá do Código de Defesa do Consumidor, o que faz com que a relação banco-cliente seja caracterizada como relação de consumo. Na época foi um bafafá danado, os bancos gastaram rios de dinheiro contratando os melhores advogados, pareceres, etc., para dizer que não pode, que a atividade bancária não podia, alegar uma inconstitucionalidade formal, porque a lei complementar, o Sistema Financeiro Nacional deve ser regulado por lei complementar e o Código de Defesa do Consumidor é lei ordinária, então estaria havendo invasão de reserva de lei complementar prevista na Constituição e dizendo que a atividade bancária não podia ser caracterizada como relação de consumo, porque o consumidor não pega o recurso como destinatário final. Ou seja, foi uma maior discussão, mas nunca ganharam na justiça. Os bancos só perderam isso aí. Aliás, se houvesse, na época, um pouco mais de bom senso, eles deviam ter percebido que essa era uma luta inglória, que eles nunca iam ganhar. Era melhor ter se organizado logo desde o início, adaptado, e vamos reconhecer que a relação de consumo ia aceitar, porque eles sabiam que iam perder. Era uma briga que todo mundo sabia que não ia dar certo. Pois bem, então os bancos, é óbvio, os contratos bancários se submetem ao CDC. A relação do banco com o cliente, com o correntista, etc., é uma relação de consumo. A súmula 297 do Código Civil deixa isso claro. O Código de Defesa do Consumidor se aplica, né, é aplicável às instituições financeiras, é uma súmula antiga, desde que foi editado lá o Código, e um tempo depois, o STF julgou improcedente a ADIM 2591, que foi proposta pelos bancos contra aquele dispositivo lá do CDC que eu falei a vocês, né? E de que colocava, acho que, a atividade bancária como modalidade de serviço e tal, e o Código do Consumidor foi atacado por um ADIM, né? Mas o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade desse dispositivo, então a questão hoje é absolutamente sem controvérsias. Outra regra, outro entendimento muito importante dos tribunais acerca das instituições financeiras, dos contratos bancários, é aquele que diz que não se aplica às instituições financeiras a limitação de juros prevista na lei de usura, aquela lei de usura que diz que não é possível cobrar juros acima de 12% ao ano, né? Essa regra não se aplica aos bancos, às instituições financeiras, aos contratos bancários, porque eles são regulados por lei específica, que é a Lei 4.595 de 1964, que eu já mencionei para vocês, recepcionada com status de lei complementar. Então, a limitação de juros prevista na lei de usura não se aplica às instituições financeiras. Ainda bem, né, gente? O que deve definir a taxa de juros aí é o mercado, né? É o mercado. Infelizmente, não é o que a gente vê na prática. A gente vê uma manipulação muito grande do governo sobre as taxas de juros. Então, a gente não tem um ambiente realmente livre, de livre mercado nessa área aí, né? O governo é o grande responsável pelas crises econômicas, né? Porque interfere na economia, né? Com a ideia de ser o planejador da economia, inclusive isso está previsto até na nossa Constituição, né? E só faz bobagem. E depois que estouram as crises, porque as taxas de juros não eram as taxas reais de mercado, porque o governo intervém em uma série de regulamentações, não sei quantas agências reguladoras, uma série pesada de regulamentações, etc. Não existe um ambiente de livre mercado e aí quando tem uma crise ainda bota a culpa no mercado. Né? Essa é a tática de sempre dos governos. Eles intervêm, não há uma economia livre, não há livre mercado. Hoje nenhum país do mundo tem um livre mercado mesmo, genuíno, muito menos um país como o Brasil, um país em que o exercício da atividade econômica é extremamente regulado, disciplinado, regulamentado, dirigido, restrito. Né? Então o governo interfere na economia de forma absurda, uma pesadíssima tributação, as relações de emprego extremamente regulamentadas e burocratizadas. Aí, quando tem uma crise, coloca a culpa no capitalismo, no livre mercado, né? É a tática de sempre. E aí, o governo é super ineficiente para fazer qualquer coisa e ainda diz, quando ele erra, ele ainda diz que precisa de mais poder. É uma coisa, assim, surreal. Mas no caso dos juros, também, o que tem que definir juros, gente, é o mercado. A taxa de juros real do mercado
ela deve ser definida pelo mercado. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê. Pelo menos os tribunais reconhecem que as instituições financeiras não estão submetidas às limitações de juros previstas na lei de usura, né? Súmula 283 do STJ aí. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da lei de usura. Então, embora seja uma súmula relativa a cartão de crédito, a instituição financeira que opera cartão de crédito, você está vendo aí, né? O STJ entende que as instituições financeiras, de uma forma geral, e, portanto, a administradora de cartão, por ser uma instituição financeira, não se submete ao limite de juros previsto na lei de usura, ok? Então, são dois entendimentos jurisprudenciais muito importantes. Submissão ao CDC e não incidência da limitação de juros prevista na lei de usura, né? 12% ao ano. Vamos em frente. Os contratos bancários, assim, próprios, né? Aqueles tipicamente contratos bancários mesmo, são basicamente, né? Os mais conhecidos, os mais importantes são 4, né? O depósito bancário, desconto bancário, mútuo bancário e abertura de crédito, né? Esses são os contratos bancários mais importantes, digamos assim, ou mais comuns, né? Ou mais conhecidos. O depósito bancário é o quê? Todo mundo hoje tem um contrato de depósito bancário com o banco, que é o contrato por meio do qual você abre uma conta, né, no banco. O depósito bancário é o quê? Uma pessoa, o depositante, entrega ao banco uma quantia, cabendo ao banco restituí-la em data pré-determinada ou quando o depositante solicitar. É o famoso contrato de conta, né? Você abre uma conta no banco, é isso. Você dá dinheiro ao banco, o banco guarda lá na sua conta e ele se obriga a restituir esse dinheiro sempre que você pedir. Você pode fazer isso por meio de emissão de cheques, fazer um DOC, né? Uma transferência, uma TED, fazer um saque. Sempre que você precisa do dinheiro, o banco tem que lhe restituir na mesma espécie, né? Então, o contrato de depósito bancário é esse. Eu deposito uma quantia no banco, o banco passa a ser depositário dessa quantia e ele se compromete a me restituir essa quantia na mesma espécie sempre que eu pedir. E é esse o dinheiro. Quanto mais depósitos os bancos tiverem, mais dinheiro eles vão ter para movimentar. O dinheiro que os bancos movimentam, gente, não é um dinheiro deles, não, é um dinheiro nosso, é dos correntistas, né? E eles nem podem mexer com todo esse dinheiro. O governo baixa uma regra que é o chamado compulsório bancário, que é um valor que os bancos têm que manter. Eles não podem mexer todo o dinheiro dele. O banco não pode girar todo o dinheiro dele, porque vai que dá uma quebra geral, aí ninguém paga, o banco fica sem dinheiro, sem lastro para honrar seus compromissos com os seus correntistas. Então, ele só pode mexer uma parte. Então, sempre que o governo quer intervir na economia também, ele aumenta, diminui o compulsório bancário, né? São ferramentas que o governo tem sempre para estar intervindo na economia. Então, o depósito bancário é o contrato que todo mundo tem. Você deposita um dinheiro no banco, abre a conta lá e você passa a mexer naquela conta. Sempre que você pedir, o banco tem que lhe restituir. Você vai pedir isso por meio de saques, emissão de cheques, transferências. É isso. É o contrato de depósito bancário, certo? É um contrato real, né? Só se aperfeiçoa com a entrega do dinheiro, com a entrega da coisa da instituição financeira. O mútuo bancário, veja que o depósito bancário é uma operação passiva, né? Nesse caso, o banco é devedor. Você é credor do banco. O banco é devedor do correntivo. Você deposita o dinheiro lá e o banco é que tem que lhe dar quando você pedir. Já o mútuo bancário não, é uma operação ativa. O banco é credor, é um empréstimo, né? O mútuo bancário é um empréstimo. Você quer um empréstimo, você vai ao banco e pede dinheiro emprestado. É o contrato bancário por meio do qual o banco disponibiliza para o cliente uma determinada quantia, cabendo a este pagar ao banco o valor correspondente com os acréscimos legais no prazo contratualmente estipulado. Então, eu peço um empréstimo ao banco, o banco vai me emprestar, mas vai dizer, olha, você vai me pagar tanto, com essa taxa de juros, nesse prazo. É o famoso contrato de empréstimo bancário, né? O mútuo bancário, portanto, é uma operação bancária ativa, porque aqui o banco é credor. Desconto bancário é um contrato muito utilizado por empresários, por comerciantes. Eu sou empresário, sou comerciante, então eu recebo muita duplicata, né? Meus devedores emitem duplicatas em meu favor. Aliás, eu emito duplicata contra eles. A esses títulos de crédito que eu tenho, essas duplicatas, eu posso firmar um contrato de desconto bancário, que eu desconto esses títulos numa instituição financeira. Ela me antecipa esses valores
e fica com os meus títulos para cobrar no momento oportuno, né? Lembrando que no caso de desconto bancário, eu não transfiro o risco para a instituição financeira. Se o título não for pago, ela age em regresso contra mim. O contrato de desconto é muito parecido com o contrato de factoring, né? Só que o factoring é um contrato à parte que a gente vai mencionar daqui a pouco. Olha aí o desconto bancário. Consiste na antecipação de pagamento ao cliente, que em troca cede ao banco um determinado crédito, ainda que não vencido, contra ele mesmo ou contra terceiro. Esse crédito cedido geralmente é documentado por meio de um título de crédito. E o cliente assume perante o banco a responsabilidade pelo seu pagamento. Ou seja, se aquele título não for pago, o banco age contra o descontário, né? Então, ó, o cliente cede os títulos ao banco, o banco antecipa esses valores. Na data do vencimento, o banco vai cobrar aquele título. Se o título não for pago pelos terceiros, por exemplo, o banco se volta contra o cliente, né? É o contrato de desconto bancário. É um contrato muito usado por empresários, por comerciantes, que eles não querem esperar a data do vencimento, eles precisam da antecipação daquele dinheiro, então ele desconta o título no banco. E o banco fica com a custódia daqueles títulos para esperar a data do vencimento. Aí, se pagar, beleza, o banco recebe dinheiro. E ele vai aplicar, óbvio, uma taxa de deságio, né? O banco não antecipa o valor total, porque o ganho econômico dele está aí. Se é um título de R$1.000, o banco, digamos, antecipa 900. Eu estou inventando aqui. Ou seja, o banco aplica uma taxa de deságio, porque aí é que vem o ganho econômico dele, né? Abertura de crédito. O contrato de abertura de crédito é o quê? É aquele contrato em que o banco põe à disposição do cliente uma quantia determinada de dinheiro, que o cliente vai usar se quiser, né? Caso necessite. É o famoso cheque especial, né? O contrato de cheque especial é isso aí. O banco deixa uma quantia lá determinada para você usar se você necessitar. Se você necessitar. É o contrato de abertura de crédito rotativo, né? É esse aí. É o contrato de cheque especial. Todo mundo lembra que eu falei aqui, quando a gente falou de nota promissória, daquela briga dos bancos para tentar transformar esses contratos de abertura de crédito em títulos executivos. E só faziam perder. Primeiro tentaram executar o contrato, aí o STJ disse, não pode, porque esse contrato é ilíquido, então não é título executivo. Aí eles disseram, não, então a gente executa o contrato junto com o extrato pormenorizado do débito. Aí o STJ disse, não pode, porque esse extrato é produzido unilateralmente por você. Então, um documento produzido unilateralmente pelo credor, não pode. Aí ele, tá bom, então a gente coloca uma cláusula no contrato aqui dizendo que o banco, em caso de o cliente ficar devendo, o banco ter um procurador que pode emitir um título contra o cliente. Aí o STJ diz, não pode, né, a súmula 60. Essa cláusula é abusiva, porque o cara constitui um procurador no exclusivo interesse do banco. Aí o banco disse, não, então tá bom. Aí, quando ele firmar o contrato, ele deixa uma nota promissória assinada, porque ele ficar devendo, a gente preenche de boa fé aqui. Tal. Aí o STJ disse, não pode, porque nesse caso você não pode executar a nota promissória porque ela fica ilíquida. A iliquidez do contrato se transmite para a nota promissória, então ela perde sua liquidez. Aí os bancos desistiram e hoje existe a cédula de crédito bancário, que é um título específico, foi criado aí no começo dos anos 2000, que é um título específico para essas operações bancárias. Os bancos perceberam que brigar no judiciário não ia dar certo, usaram seu lobby lá no Congresso, criaram uma lei com um título de crédito específico para as relações, para essas operações bancárias. Então, a súmula 233 é aí, ó, o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo, né? Vamos em frente, vamos lá. Contratos bancários impróprios, né? São os contratos de alienação fiduciária em garantia, são os contratos de arrendamento mercantil, leasing, contrato de factoring, né? A fatorização ou fomento mercantil. Contrato de alienação fiduciária em garantia, gente, todo mundo conhece, né? Um contrato muito utilizado no mercado. Por exemplo, para venda, aquisição de veículo automotivo é um contrato muito utilizado, para aquisição de bens móveis de uma forma geral, né? O contrato de alienação fiduciária hoje também pode ser usado para bens imóveis. Durante muito tempo não pôde, mas hoje pode ser tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Então, pode ser para bens móveis ou imóveis. O contrato de alienação fiduciária em garantia é o quê? Olha aí.
O contrato de alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, móvel ou imóvel, ficando esta parte, uma instituição financeira, né, obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato. Ou seja, o bem, você quer comprar um bem. Por que é um contrato instrumental? Porque, na verdade, ele instrumentaliza uma outra operação. Eu quero comprar um bem, uma compra e venda. Aí eu não tenho o recurso necessário. Eu procuro uma instituição financeira, ela vai adquirir aquele bem e vai deixar o bem comigo. Só que a propriedade do bem não é minha. Eu terei a posse do bem. A propriedade é da instituição financeira. Então, por isso que a gente diz que é um contrato instrumental, porque ele, na verdade, ele instrumentaliza uma outra operação, nesse caso, a compra e venda. Então, você tem um contrato de compra e venda instrumentalizado por um contrato de alienação fiduciária em garantia. Então, a instituição financeira entra aí de que forma? Ela compra o bem e deixa o bem na posse do devedor. O devedor tem a posse do bem, mas não tem a propriedade. A propriedade é da instituição financeira. Se o devedor pagar o contrato de alienação fiduciária em garantia corretamente, a propriedade do bem passa a ser dele também. Então, o contrato de alienação fiduciária em garantia é um contrato por meio do qual o bem fica na posse do devedor, mas a propriedade fica, fica com o credor, com o banco. Então, o banco tem a propriedade, o credor tem a propriedade, o devedor tem a posse. Só que essa propriedade do banco é o que a gente chama de propriedade resolúvel, porque se o contrato for pago, a propriedade do banco se resolve e passa a ser plena do devedor. Esse é o contrato de alienação fiduciária em garantia, firmado por uma instituição financeira, regulado em legislação específica. O contrato de alienação fiduciária em garantia, gente, geralmente envolve três partes, né? Nesse caso de venda de bens, por exemplo, o vendedor do bem, né? O comprador do bem e a instituição financeira que vai intermediar essa operação. Mas o Superior Tribunal de Justiça permite, né, súmula 28 do STJ, o STJ permite que o contrato de alienação fiduciária em garantia tenha por objeto o bem que já integra o patrimônio do devedor. Então, pegue o exemplo, eu tenho um carro, estou precisando de dinheiro, o carro é meu, quitado já. Aí eu pego, vendo esse carro para a instituição financeira e ela me dá o dinheiro daquele carro. E eu começo a pagar esse carro de novo. Eu faço um contrato de alienação fiduciária em garantia em relação a um bem que já era meu, que já integrava o patrimônio do devedor. Então, nesse caso, você não tem três figuras, então só tem o devedor e a instituição financeira. O STJ permite o contrato de alienação fiduciária em garantia nesses termos, através da súmula 28. Né? O contrato de alienação fiduciária em garantia, como eu disse, ele tem, pode ser hoje de bens móveis ou imóveis. Quando o contrato de alienação fiduciária em garantia é relativo a bens móveis, tem uma polêmica. Aliás, tinha uma polêmica, hoje não tem mais. Qual era? É que quando o devedor não paga o contrato, a instituição financeira pode pegar o bem de volta, né? Porque o bem é dela. Lembre-se, o devedor tem a posse. A propriedade é da instituição financeira. Então, se você não paga o contrato, não paga as prestações, a financeira vai lá e toma o bem, porque o bem é dela. Aliás, é por isso que esse contrato é tão bom para as instituições financeiras, porque o risco dele é muito pequeno. Pense, por exemplo, num contrato de alienação fiduciária em garantia em que o devedor teve a falência decretada. Você tem uma indústria e ela tem a frota dela toda, foi comprada por meio de contrato de alienação fiduciária a um banco. Aí essa indústria teve a falência decretada. Ou seja, todos esses contratos aí, olha o dinheiro que a financeira vai ter para receber e a empresa faliu. Em tese, o que é que um credor tem que fazer para receber um dinheiro no processo de falência? Tem que se habilitar no processo de falência e esperar para receber lá naquela ordem de preferência, né? Se ele tiver numa ordem lá embaixo, ele não recebe nunca, porque primeiro recebe trabalhista, depois garantia real, depois fisco, ou seja, não vai receber nunca. Certos credores nunca recebem. A instituição financeira, nesse caso, ela está melhor do que todo mundo.
Ela está melhor porque ela não precisa se habilitar no processo, ela pega o bem de volta. Porque o bem é dela. A empresa que faliu, ela não é dona daqueles veículos. Então, aqueles veículos não vão ser arrecadados para ser vendido, para com o produto pagar todo mundo. Não, aquele bem é da financeira, então ela pega o bem de volta. Então, o contrato de alienação fiduciária, a garantia fiduciária, digamos assim, é hoje a menina dos olhos dos bancos, né? É melhor do que garantia real e muito melhor do que garantia pessoal, garantia fidejussória, né? Quando eu comentei a aval lá no final da aula sobre o título de crédito, eu disse a vocês, né? Aval, fiança, são garantias pessoais e fidejussórias, tudo bem fora de moda, né? Você usa ainda fiança num contrato de aluguel e tal, mas as garantias hoje que os bancos exigem mesmo são garantias, basicamente, garantia fiduciária, né? É muito mais seguro inclusive do que a garantia real. Garantia real, às vezes o bem se desgasta, perde valor, né? E às vezes mesmo a garantia real ela não faz frente a outros credores privilegiados. Então, a garantia fiduciária é tranquilo. Nesse caso, o banco, como eu disse, não vai nem se habilitar no processo de falência, ele pega os bens de volta. Então, vamos lá, voltando ao que eu estava falando. Quando o contrato de alienação fiduciária em garantia é sobre bens móveis, se o devedor não paga, a instituição financeira pode pegar o bem de volta. E aí tem aquela regra, né? Ela faz isso por meio de uma ação de busca e apreensão. Se o bem não é encontrado, a lei diz que essa ação de busca e apreensão pode ser convertida numa ação de depósito. É um depósito ficto, porque não existe contrato de depósito nesse caso. Existe um contrato de alienação fiduciária. Você apenas converte a busca e apreensão em ação de depósito. Por que isso? Porque nesse caso, se o bem desaparece ou o devedor faz alguma coisa com o bem, ele vai ser considerado depositário infiel. E vocês sabem que a nossa Constituição prevê a prisão civil do depositário infiel e do devedor de alimentos, né? Então havia uma polêmica muito grande. Não pode prender o devedor do contrato de alienação fiduciária, porque isso é prisão por dívida, não pode. Mas aí diziam, não, mas pode porque nesse caso ele é preso como depositário infiel e a Constituição permite e tal. Aí tinha aqueles entendimentos, mas não pode mais, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que não permite prisão civil, depositário infiel, só do devedor de alimentos. Aí tinha um entendimento do STF que dizia que não, pode sim prender o depositário, o devedor do contrato de alienação fiduciária em garantia como depositário infiel. Mas o STF mudou esse entendimento recentemente, todo mundo conhece esse julgamento, foi editado inclusive uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 25, que está aí, ó. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Ou seja, a proibição inclui a hipótese do devedor de contrato de alienação fiduciária em garantia, né? Hoje, o devedor do contrato de alienação fiduciária em garantia não pode mais ser preso como depositário infiel. Aliás, não há mais a prisão civil do depositário infiel no ordenamento jurídico brasileiro, né? Não há mais essa hipótese de prisão. Só há a hipótese de prisão civil agora no caso do devedor de alimentos. Certo, gente? Então, esse é um entendimento importante que os tribunais tiveram acerca do contrato de alienação fiduciária em garantia. Muito cuidado. O contrato de alienação fiduciária em garantia já sabe, é aquele instituição financeira, ela fica com a propriedade do bem, o devedor fica com a posse. Só que é uma propriedade resolúvel. Se o devedor pagar tudo, a propriedade se resolve e passa a ser dele, né? Então, alguns entendimentos importantes aí, nós falamos sobre esse contrato. Vamos agora, no próximo bloco, falar do contrato de arrendamento mercantil.